O livro de Atos dos Apóstolos tem informações importantíssimas falando a respeito dos primeiros anos do cristianismo. O livro começa relatando a ascensão de Jesus por volta do ano 33, e esse livro tem relatos até os 2 últimos anos do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma por volta dos anos 61 e 63. Ao longo desses 30 anos, provavelmente 30 anos, registrando aquilo que aconteceu com os primeiros cristãos, com os primeiros escolhidos de Jesus, o Senhor Deus nos mostra que a carta escrita, intitulada Atos dos Apóstolos, nada mais é que os atos do Espírito do Senhor sobre aqueles escolhidos para proclamar as virtudes daquele que foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. E esse livro tão importante para a história do cristianismo, esse livro tão importante para a sua história, para a história de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, é um livro escrito por um autor dedicado, ao ponto dele dizer que ele investigou tudo da maneira como as coisas aconteceram desde o princípio e depois escreveu tudo em ordem, a fim de que Teófilo e todos os outros leitores pudessem conhecer toda a verdade sobre Jesus Cristo e o Evangelho. A autoria de Atos dos Apóstolos é dada pelo próprio Lucas, que primeiro escreveu o Evangelho segundo Lucas, e ele escreve o segundo livro, Atos dos Apóstolos, para que a igreja saiba que o Espírito do Senhor começou a agir na igreja chamada Igreja Primitiva, e hoje, eu e você, cristão, estamos escrevendo Atos capítulo 29, porque a igreja de Jesus Cristo não parou de agir segundo a força do Espírito do Senhor. No vídeo de hoje, nós estaremos falando a respeito de Atos dos Apóstolos. Um breve panorama dos 28 capítulos. Nós não vamos conseguir abordar de maneira profunda cada capítulo, porém, eu espero que você compreenda a importância desse livro, principalmente para a igreja dos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Desde o momento da ascensão de Jesus Cristo e o derramar do Espírito Santo, a igreja nunca deixou de existir. Nós sabemos que os registros da palavra de Deus são registros limitados, mas o agir do Espírito Santo não é um agir limitado. Essas poucas páginas ao longo desses 66 livros, essas poucas páginas do Novo Testamento, são páginas que registram acontecimentos que vão ecoar para a eternidade. Por isso que nós precisamos entender que o livro de Atos dos Apóstolos não foi apenas registros a respeito de uma igreja antiga, a respeito do agir do Senhor que não vai acontecer mais. Muitos cristãos brincam que nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos, capítulo 29, fazendo referência aos 28 capítulos desse livro importante, porque justamente a história da igreja não parou de acontecer. Só que os registros de Atos dos Apóstolos estão na palavra de Deus também para que a igreja entenda. A maior parte das situações que a igreja primitiva viveu, a igreja dos últimos dias viverá. Voltarão a acontecer perseguições ferrenhas. Voltará a acontecer situações semelhantes. E nós precisamos tomar isso em conta. Por quê? Porque Deus está preparando uma igreja ativa, cheia do poder e da autoridade para sobreviver aos acontecimentos que estão se aproximando das nações. Vai lá comigo, então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3. Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino
de Deus. Queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós encontramos o registro a respeito da ascensão de Jesus. Jesus Cristo passa 3 anos e meio se revelando como o Cordeiro de Deus que morreria, aquele que foi morto no madeiro como Cordeiro mudo. Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia e aparece aos seus discípulos durante 40 dias, falando a respeito de coisas do reino vindouro. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que quando Jesus ele aparece ressurreto, ele aparece para aproximadamente 500 pessoas. Já imaginou você estar no meio daquelas primeiras 500 pessoas? A maior parte das pessoas escolhidas por Jesus Cristo para estar com o Senhor no reino só verão Jesus Cristo depois de seus corpos glorificados, depois da ressurreição, depois da grande tribulação. Só que quando Jesus Cristo ele ressuscita ao 3º dia, ele passa 40 dias aparecendo para algumas pessoas, e o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que aproximadamente 500 pessoas acabam se encontrando com Jesus ressurreto. Só que há um detalhe aqui muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer que o Senhor, ao longo desses 40 dias, ele diz assim: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder. E há semelhanças com a igreja dos últimos dias. Por quê? Porque a igreja precisa entender que para receber o último e grande avivamento, ela precisa estar reunida. Quando Jesus fala para a igreja primitiva, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, o que ele estava dizendo? Vocês precisam congregar. Nos tempos de Jesus e também no Antigo Testamento, Jerusalém representava um lugar específico em que os crentes se reuniam esperando a resposta de Deus, esperando o revestimento de poder para fazer uma obra. E a mesma direção que Deus deu para a igreja dos últimos dias, aliás, a mesma direção que Deus deu para a igreja primitiva no início de todas as coisas, é a mesma direção que Deus está dando hoje para a igreja. Ficar em Jerusalém, se reúnam, porque eu vou derramar grande poder e autoridade para o período da perseguição que está se aproximando, para o período do anúncio do evangelho nos últimos dias. Vai acontecer uma grande colheita, só que a igreja precisa se reunir para ter esse poder e essa autoridade. Eles receberam a palavra: ficai em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder. E ele aparece para essas 500 pessoas. Só que quando você vai comigo agora em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o que vai dizer ali? Que no dia de Pentecostes, ao cumprir-se esse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E sabe quantas pessoas estavam reunidas em Atos capítulo 2? Reunidas, unânimes em oração? Apenas 120 pessoas. E aí eu pergunto para você, Jesus Cristo, quando ele estava ali ressurreto durante os 40 dias, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Mas por que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai falar que estavam reunidas apenas 120 pessoas? Assim como no início da igreja primitiva, nos últimos dias, queridos, muitas pessoas não vão aguentar e não vão suportar a insistência na vida de oração. Se você é um cristão que está me assistindo e caiu nesse vídeo aqui, saiba que para os próximos anos, assim como no início da igreja primitiva, Deus espera que você esteja unânime, reunido com outros cristãos, porque Deus vai derramar um poder e uma autoridade especial, um revestimento especial para os últimos dias. Basta você ver Joel capítulo 2, queridos. Joel capítulo 2 é uma profecia para a igreja dos últimos dias. Lembra? Tocai a trombeta em Sião. Santificai a congregação. Olha, pessoas reunidas. Tocai a trombeta em Sião. Santificai a congregação. Ajuntai, reuni uma assembleia solene. Reuni os filhinhos, os que ainda mamam. Chorem sacerdotes, os ministros do Senhor. O que está relatando ali em Joel capítulo 2? Que nos últimos dias, antes de Deus derramar o grande poder e autoridade, a igreja precisará estar reunida. É por isso que no final de Joel capítulo 2 vai dizer o quê? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai estar derramando um poder e uma autoridade. Então, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Percebe a importância de Joel capítulo 2 para o que a igreja vai viver nos últimos dias? Aí, queridos, Atos dos Apóstolos capítulo 2 vai nos mostrar o quê?
que eles recebem um poder e a autoridade. E de repente, eles estão vendo distribuídas sobre eles línguas repartidas como de fogo. E eles passaram a falar, cada um em outras línguas. O texto vai nos mostrar que eles falam em línguas espirituais e também falam em línguas estrangeiras. As pessoas começam a falar as maravilhas de Deus em idiomas diferentes, mas eles também começam a falar em línguas espirituais para a edificação da própria igreja. E ali, queridos, aqueles que não têm discernimento espiritual vão dizer que eles estão embriagados, e nós estamos vendo isso acontecendo. Pessoas que, por causa de movimentos estranhos, pensam que os dons espirituais já cessaram. E eles começam ali em Atos 2, receberem a palavra, e Deus dá a revelação para Pedro, que eles estavam pensando que a igreja estava embriagada. Em Atos capítulo 2, Pedro se levanta dizendo: amados irmãos, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelos profetas. E nos últimos dias derramarei do meu espírito. Presta atenção aqui. Porque em Atos capítulo 2, até parece que o apóstolo Pedro, ele errou ali no artigo. Em Joel está falando assim: derramarei o meu espírito. Só que quando Pedro ele vai dar esse discurso, ele fala assim: derramarei do meu espírito. E Joel fala o meu espírito. Peraí. É do meu espírito ou é o meu espírito? Pedro fala do meu espírito porque o Espírito do Senhor inspira Pedro a dizer. Agora, no início da igreja primitiva, ou seja, é parte do Espírito. Só que Joel fala o Espírito, ou seja, toda a plenitude. A promessa da chuva temporã, a promessa da chuva serôdia, é uma promessa real. Por quê? Porque eles recebem as primeiras chuvas, as chuvas temporã. Nos últimos dias, nós receberemos o Espírito, ou seja, toda a chuva. Quando Joel fala, e derramarei o meu Espírito, o que ele estava dizendo ali? Chegará um tempo em que eu derramarei todo o meu Espírito, a plenitude do Espírito. Só que Pedro fala do Espírito. Por quê? Porque eles receberam parte, porque ainda vem uma plenitude. Amados irmãos, o apóstolo Pedro foi inspirado pelo Espírito do Senhor para falar a respeito desse grande revestimento no início da igreja primitiva, nos mostrando que o Espírito do Senhor, a plenitude, também será derramada nos últimos dias. Se você é um cristão que tem vida de oração e que está se reunindo com outros cristãos, unânimes, no mesmo pensamento, clamando pelo avivamento, você fará parte das duas testemunhas do Senhor que estarão recebendo esse poder e autoridade nos últimos dias. E ainda em Atos capítulo 2, nós vamos ver Pedro fazendo esse discurso. Ele faz um longo discurso dizendo: eles não estão embriagados, é o revestimento do Senhor. Só que agora o Senhor, ele está notificando todo homem, para que todo homem se arrependa e se entregue a Jesus Cristo, o varão designado para trazer a salvação para toda a humanidade. E naquele lindo discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. 3.000 pessoas se agregam, são acrescentadas. E é lindo, queridos, o texto, por quê? Porque o texto vai dizer que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles crentes ao qual fora designado para que fossem salvos. Então, a igreja dos últimos dias, assim como a igreja primitiva, ela não precisa fazer malabarismo teológico, não precisa preparar o ambiente. Quando a igreja tem vida de oração e vida de meditação e se reúne unânime nessa meditação, nessa vida de oração, o próprio Senhor acrescenta. Você sabe por que a igreja dos nossos dias tem tanta dificuldade para que crentes se agreguem à fé, para que pessoas recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Porque abandonaram sua vida de oração. A marca da igreja em seu início, a marca do início do cristianismo, era uma igreja que tinha vida de oração e o próprio Senhor, por causa dessa vida de oração e essa autoridade que a igreja recebia, o próprio Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos. Agora, você vai comigo em Atos capítulo 3, e o que nós encontramos ali? Atos dos Apóstolos capítulo 3, nós vamos encontrar o registro em que Pedro e João estão indo ao templo chamado Templo Formosa.
eles dão de cara ali com um coxo, um homem aleijado pedindo esmolas. E tem a famosa frase do apóstolo Pedro: não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro de mim, isso eu te dou. Ele pega nas mãos daquele coxo e ele levanta aquele coxo. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, aquele coxo se levanta e acontece aquele grande milagre. Ele começa a saltar de uma maneira alegre e ele entra dentro do templo saltando, glorificando o nome do Senhor por causa daquele milagre que tinha acontecido. Amados irmãos, as pessoas que estavam dentro do templo começam a olhar muito para Pedro, para João, como se pelas mãos deles eles tivessem promovido aquele milagre. E Pedro faz um novo discurso dizendo: peraí, parem de olhar para nós. Este homem que estava coxo, aleijado, agora ele está em pé saltando, glorificando a Deus, por causa de um varão designado, Jesus Cristo. O varão estava no templo. O varão é aquele que tem poder e autoridade para levantar o coxo de sua maca, para reerguer aquele que está triste, para reerguer aquele que está caído. Ele faz um longo discurso dizendo: esse foi levantado de seu leito de enfermidade por causa de Jesus Cristo. Ele faz um longo discurso mais uma vez. E o texto vai dizer que ele é preso por causa desse longo discurso. Amados irmãos, por causa da pregação da palavra de Deus, Pedro é preso. E ele é preso por causa desse discurso, por causa das autoridades religiosas daquela época. Tem muita gente que não percebeu ainda que no meio do evangelho, no meio do protestantismo, existem religiosos, assim como os fariseus, que estão tentando calar a voz da igreja que Deus está tirando do meio da igreja. É uma igreja interdenominacional, é uma igreja que não tem placa, ainda que as denominações sejam importantes. A igreja que sairá de dentro da igreja dos últimos dias é uma igreja que será forte, poderosa em palavra e em vida de oração, assim como no início de todas as coisas. Pedro, ele é preso em um cárcere, e a palavra de Deus vai falar que enquanto preso, enquanto o apóstolo Pedro estava sendo preso, a igreja estava orando. Olha só que tríade maravilhosa. Pedro, ele é preso em um cárcere por causa desse discurso que ele fez. Só que a igreja, em Atos capítulo 4, agora você está comigo em Atos capítulo 4, agora Pedro e João estão presos por causa desse longo discurso do apóstolo Pedro. E enquanto eles estão presos, a igreja está orando. Enquanto eles estão encarcerados, a igreja está orando. Só que olha que coisa linda que acontece. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estão presos. Só que a palavra de Deus não está presa. E aí, queridos, mais 5.000 almas, mais 5.000 homens são agregados à fé em Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos estavam presos, a igreja estava de um lado orando por causa dessa prisão, e mais 5 homens são agregados à fé. Você entende a importância da vida de oração? Para que o poder e a autoridade do Senhor se revele na salvação daqueles que ouvem o evangelho? Os apóstolos foram presos e agora nós encontramos uma igreja orando e 5.000 pessoas sendo agregadas à fé. E ali, queridos, João e Pedro são colocados diante do sinédrio. As autoridades religiosas começam a dizer: olha, vocês precisam parar de falar no nome desse homem, nesse tal Jesus. Eles começam a conversar entre as autoridades, para saber se eles deveriam tirar a vida de Pedro e de João. E ali se levanta um homem chamado Gamaliel, dizendo: olha, eu dou conselho a vocês. Não façam nada a esses homens. Porque se o que esses homens estão falando não vem de Deus, provavelmente essa nova religião aí, sobre esse Jesus, ela não vai prosseguir, ela não vai avançar. E ali Gamaliel dá outros exemplos, dizendo: olha, se não for de Deus, não vai prosseguir. Agora, se for de Deus, vocês podem ser encontrados perseguindo aquilo que vem do Senhor. Então deixe esses homens. E ali, por causa do conselho de Gamaliel, eles não fazem nada contra Pedro e contra João. E ali, queridos, o que acontece? Eles voltam para a igreja que estavam orando. E ali, Pedro e João ficam felizes e alegres por estarem sendo perseguidos pela palavra de Deus.
A igreja mais uma vez se reúne com os apóstolos e eles começam a clamar pedindo algo maravilhoso. E eles pedem ao Senhor: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja primitiva do início de todas as coisas era uma igreja que não ficava se comiserando. A igreja revestida de poder e autoridade era uma igreja que pedia mais poder para suportar as perseguições, e era uma igreja que pedia autoridade para realizar milagres e maravilhas para que mais pessoas sejam salvas. Aliás, queridos, milagres e maravilhas Deus concede à sua igreja não para que essa igreja se engrandeça, mas para que os sinais dos céus, os sinais da eternidade fiquem claros diante de todos os homens. Agora você vai comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 5. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5, nós vemos um homem chamado Barnabé dando os seus bens e ofertando os seus bens, colocando esses bens aos pés dos apóstolos. O final de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, registra Barnabé doando boa parte de suas propriedades, ofertando na igreja para que toda a comunidade pudesse ser suprida em suas necessidades. E aí sim, em Atos capítulo 5, aparece um homem chamado Ananias com sua esposa Safira. E o texto vai dizer que eles ofertam por inveja por causa da oferta de Barnabé. E, queridos irmãos, eles tentam ludibriar a igreja. E é importante essa parte da história da igreja, por quê? Porque muitas pessoas não entendem. Deus não precisa dos nossos bens. Deus não precisa dos nossos recursos financeiros. Nós que precisamos ofertar ao Senhor para termos o princípio da prosperidade financeira que Deus tem para a sua igreja. Ananias e Safira dizem que vão dar um valor só para se mostrar ofertantes diante das pessoas. E quando chega no momento de ofertar, Ananias e Safira ofertam um valor menor, sendo que eles tinham combinado de ofertar um valor maior. Só que no ápice do poder e da autoridade do Senhor sobre a igreja, o próprio Espírito do Senhor revela os pecados que estavam ali no meio daquele mover. E nós estamos vendo parte disso nos nossos dias. Quando o próprio Senhor está colocando diante de todas as pessoas os escândalos de líderes espirituais. Queridos irmãos, nós precisamos ter essa consciência. A igreja dos últimos dias, que será a igreja revestida do maior poder e autoridade que essa terra já viu, essa é uma igreja que será cobrada. Deus está dando tempo para a igreja se arrepender de seus pecados. Deus está dando tempo para as autoridades dos nossos dias se revelar com seus pecados. Porque Deus não vai tolerar. Entenda bem o que eu estou dizendo. O nosso Deus, ele é amor. Só que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. É por isso que ele está falando muito sobre arrependimento, muito sobre reunião dos santos. Você precisa congregar porque Deus vai corrigir as suas falhas. Porque quando Deus derramar o ápice e o poder e a sua autoridade, a igreja não poderá viver no pecado, porque quando Deus derrama grande poder e autoridade, não é só revestimento que vem também juízo. Deus hoje não derrama parte do seu poder e da sua autoridade, porque se a igreja em pecado receber esse poder e essa autoridade, será como o odre que vai rachar por causa do vinho novo. O juízo vem com o poder e a autoridade. É por isso que nós precisamos congregar primeiro, para que Deus corrija as falhas, os defeitos e os pecados da igreja, para que a igreja esteja habilitada para receber esse poder e essa autoridade. Ananias e Safira estavam vivendo no momento do poder e autoridade, mas mentiram para o Espírito Santo. Eles acabam morrendo por causa de seu pecado. E ali a igreja segue crescendo em sua vida de comunhão, em sua oração e no partir do pão. O texto vai dizer que o Senhor fazia grandes milagres através da vida da igreja. E a igreja seguia ali crescendo em grande poder e autoridade. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós encontramos o quê? A instituição dos diáconos. Amados irmãos, nós precisamos entender a importância da vida de oração e da vida de meditação na palavra. Entre os crentes, a igreja já estava crescendo muito. Entre os crentes, surgiu uma grande discussão por causa da distribuição de cestas básicas. O texto vai dizer que os judeus de fala grega, junto com suas
e viúvas estavam reclamando porque as cestas básicas ou os alimentos estavam sendo distribuídos de forma injusta. Eles estavam reclamando que somente as hebreias, aquelas que realmente eram de fala hebraica, estavam recebendo aquele alimento. E aí, queridos, nós vemos o Senhor movendo os apóstolos para levantar diáconos. Os apóstolos dizem, olha, nós não podemos abandonar o ministério da palavra e o ministério da oração para entregar as cestas básicas, para suprir as necessidades da igreja. E ali é dada a palavra dizendo, olha, primeiro, nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra e ao ministério da oração. Ou seja, oração e meditação da palavra é um ministério que é base da igreja. Igreja que só ora é igreja cheia de paixão, é igreja imatura. É por isso que nós vemos esquisitices espirituais, meninices no meio da igreja. Igreja que só medita na palavra é uma igreja dura, é uma igreja rígida, é uma igreja que não dá vazão aos dons espirituais. Deus está convidando a igreja dos últimos dias a ter equilíbrio, meditação profunda na palavra de Deus e vida de oração. É por isso que é instituído os diáconos, porque os apóstolos precisavam se dedicar à meditação da palavra e à vida de oração. E ali, Deus dá a direção aos apóstolos, nós precisamos levantar diáconos, homens cheios de fé, aliás, homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação e homens de sabedoria. Essa era a direção para se levantar os diáconos para servir as mesas. Olha só o alto padrão da igreja primitiva. Amados irmãos, e ali, entre a comunidade, grava bem isso, você primeiro exerce o ministério para você ser reconhecido pela igreja. Você não é reconhecido antes de trabalhar. E ali, a comunidade levanta 7 homens. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau prosélito de Antioquia, Estevão e Felipe. Filipe é levantado, Estevão é levantado e os outros 5 irmãos como diáconos para servir as mesas e suprir as necessidades da igreja. Se você tem um chamado evangelístico, se você tem um chamado de pastor, saiba, Deus espera que você sirva mesas, que você sirva a igreja primeiro e quando você trabalha primeiro, quando você pastoreia primeiro, depois vem o reconhecimento diante de toda a igreja. Se você crê que o seu chamado é espiritual, não espere reconhecimento de homens. Primeiro, faça o espiritual, faça o serviço para a igreja, para o Espírito do Senhor te reconhecer diante dos homens. Queridos, nós vamos finalizar aqui esse primeiro vídeo, nessa breve série de mensagens sobre o panorama de Atos dos Apóstolos, e eu quero que você entenda isso. Todas as coisas que aconteceram com a igreja primitiva são situações que vão se repetir nos últimos dias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Eu estarei aqui te aguardando para a continuação dessa série maravilhosa sobre o panorama de Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe.